Fala aí, equipe do Lagef, UF. Vamos dar início a mais um episódio dos Pratas da Casa, hoje falando sobre ciência do solo, mais precisamente sobre microtomografia computadorizada de raio-x aplicada à ciência do solo, ok? Na minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre a metodologia, aquisição, resultados e até onde vai o limite da tecnologia aplicada à ciência do solo. Nesse sentido, eu vou começar aqui falando sobre o que seria, a microtomografia computadorizada. É uma análise não destrutiva de solos. Então, você tem uma amostra, você consegue observar a sua parte interna, a sua estrutura interna, sem necessariamente fazer inserção de pigmentação, sem necessariamente fazer corte na amostra. Você consegue preservar a amostra indeformada, mesmo depois de ser processada. Dentre os temas que envolvem a ciência do solo, a degradação do solo é um dos principais assuntos relacionados a essa temática, pois relaciona-se com a produtividade agrícola, com armazenamento de água, com a pastagem, com preservação de florestas, com preservação de vegetação rasteira. Então, a degradação do solo hoje é um problema, a gente precisa entender e aceitar isso. E os processos hidroerosivos que atuam nas encostas são potencializadores dessa degradação do solo. Então, a gente entendendo o cenário, buscando medidas mitigadoras reais, alcançáveis, para tentar diminuir a degradação do solo, a gente vai estar trabalhando em prol do meio ambiente, em prol da sociedade, em prol da economia. Então, é uma tríade aí, essas bases que sustentam aí a ciência do solo, ok? Dentro disso tudo, eu justifico esse meu estudo na bacia do Rio São João, porque ela é uma das principais fontes de abastecimento de toda a região dos lagos, associada à Lagoa de Jutunaíba, que é um reservatório muito evidente aqui no Rio de Janeiro, porque abastece Rio das Ostras, Barra de São João, Búzios, e são cidades turísticas de grande população, que no período de férias a população chega a triplicar. Então a gente precisa entender que esses municípios têm uma demanda hídrica muito grande. Então, se a fonte, armazenadora não chega à água, ou a água evapora de forma acelerada, você vai estourar lá na frente, lá no abastecimento. Então, a problemática do abastecimento é muito grande em relação a essa bacia, fora aí que ela é utilizada para mineração, para indústrias, irrigação. Então, aí tem uma série de elementos associados à bacia do Rio São João. E ela vem passando por uso intenso há muitas décadas, desde a questão da laranja, na década de 50 e 60, agora do pastoreio, do ecoturismo, que muitas vezes também degrada, a vegetação nativa. Então, assim, passa por uma série de problemas muito sérios ao longo de décadas. E é uma bacia muito importante para a gente aqui no Rio de Janeiro, dada aí a sua dimensão, dada o seu alto grau de endemismo de espécies, principalmente do mico-leão-dourado, mas não somente ele. Então, a gente tem, assim, grandes importâncias relacionadas à bacia do Rio São João. E com esse estudo, analisando o solo através de microtomografia, mas não somente isso, tá, gente? O estudo é integrado, ele leva uma série de tecnologia, uma série de análises, uma série de escalas temporais e espaciais distintas para entender como que funciona o sistema encosta naquelas regiões, beleza? Então, primeiro, a gente entende que as perdas de solo por escoamento superficial ocorrem muito mais em solos expostos, mas isso não é sempre uma regra, tá, gente? Isso é o óbvio, nem sempre, tá? A perda de solo por escoamento superficial ocorre em função da declividade, da porosidade, da cobertura e dos índices pluviométricos. Beleza? Então, a gente quer entender como esses 4 fatores atuam diretamente na produção de erosão. Beleza? E, por fim, a aquisição de dados de porosidade através da microtomografia te dá alcance
né, com os dados da curva de retenção. Então, são dados muito precisos, né, que ainda precisam ser estudados, por isso a gente precisa de modelos comparativos, ok? O que é a nossa área de estudo? Aonde exatamente esse estudo foi desenvolvido? Foi desenvolvido lá na Estação Experimental de Pesquisas sobre Clima, Erosão e Solos, dentro do limite da microbacia do Córrego do Espinho, que se situa dentro da bacia do Rio São João, nos limites da fazenda Paiol Agropecuária, inserida aí na macro-drenagem do Rio São João. O acesso pela BR-101 vai aqui por São Gonçalo, Itaboraí, até chegar Rio Bonito, Silva Jardim. Aí no quilômetro 224 tem uma entrada, a gente avança mais 4 quilômetros de estrada de chão e chega na sede da fazenda. E nessa fazenda, desde 1982, são desenvolvidas atividades, né, de agropecuária, genética de gado leiteiro, de corte. Ela funciona como base de estudo de outras instituições, da Rural, por exemplo, do Rio de Janeiro, que trabalha com genética de produtividade de gado leiteiro e reprodução assistida. Então, tem uma série de estudos que são realizados nessa mesma fazenda. Aí, esse é o limite da nossa microbacia inserida aí, né, dentro dos limites da fazenda. Né? Aqui passa o Rio São João, então ela é contribuinte direta do Rio São João. Esse é o panorama climático da região, num período que nós estudamos aí de 3, 4 anos, pegamos uma média desses períodos, utilizamos as estações mais próximas, Gaviões, Pilar e Quartéis, que são ali na região de Silva Jardim, Casimiro de Abreu, e a estação automatizada que nós instalamos lá, né, na nossa sede. Então, monitoramos aí o ano de 2017 inteiro, né? Então, a gente teve variações bem diferentes aí da média que nos foi apresentadas pelas estações próximas. E aí fizemos uma série de mapeamentos da área, né? O mapa de uso e cobertura da área que nós estamos utilizando, com grandes áreas de gramíneas degradadas, são pastos muito rarefeitos, pouca produtividade agrícola, o mapa hipsométrico da região, mostrando aí como que a declividade e a altura das encostas elas influenciam aí no uso da região, da área, né? O mapa geomorfológico, basicamente mostrando os morrócios associados à produção de sedimentos. O mapa pedológico, presença aí de latossolo, principalmente. O neossolo ele ocorre lá em cima, mas ele tem profundidade muito pequena, né? Então ele pode ser confundido com sedimentos recentes e tal. A gente conseguiu chegar a uma conclusão muito assertiva sobre isso, até porque a nossa estação estava aqui, né, numa área de latossolo. As parcelas de erosão que nós instalamos para monitorar toda a erosão que iria ser relacionada com os dados de microtomografia, essa foi a parte mais difícil do processo, né? Construir mesmo as parcelas de erosão, passo a passo, elaborar um projeto, né? Com dimensões e materiais e estrutura. A fazenda dava toda a estrutura para a gente, material, mesa, galpões, a gente trabalhar com aço, né? E aí a área de instalação foi cedida pela fazenda também, então a gente passou lá realmente muitos meses construindo e instalando essas parcelas, né? Que não é fácil, tem toda uma aferição de declividade, né? De contato, de inserção do ácido no solo de forma correta, de proteção da área por conta do gado que ocorre na região, né? E ficou assim, né? Uma encosta com as parcelas de erosão, uma área totalmente sem cobertura e uma área com cobertura, dado aí o uso de gado leiteiro na região, beleza? Então tivemos objetivos principais aí de pesquisar, né, entender corretamente como é o sistema de encostas, avaliar as estruturas através de microtomografia, né, analisar os dados climatológicos e gerar um modelo aí de escoamento. Teoricamente, né, a nossa base teórica ela é muito recente, né, então, assim, associada a solo mesmo, a microtomografia de 85 para cá, né,
Então a gente utilizou basicamente os manuais de microtomografia, mais voltados para a física, né, dos materiais. Metodologicamente, falamos de três grandes pilares, né, os solos, a erosão e o clima, beleza? Principalmente aqui voltado para a microtomografia, aqui para o monitoramento e coleta, e aqui para o monitoramento pluviométrico. No local, né, nós implementamos coletas em solo sem cobertura e solo com cobertura, né, para a realização da microtomografia, que é o sistema de aquisição das imagens microtomográficas através de um SkyScan de alta energia, beleza? Esse é o processamento da imagem adquirida em sistema de microtomografia tridimensional, né? Ele é varrido por ondas de raio-x, e aí, dependendo da resposta, vai ser matéria ou não, beleza? Esse nosso modelo aí de, das parcelas de erosão, onde foram coletados, e a erosão era tratada dessa forma, né? A gente não utilizava aqueles estufa para a realização da aquisição da quantidade de erosão, né? De fazer filtragem por filtro de celulose, utilizando aqui um sistema de vácuo para realizar a quantificação da erosão, beleza? Em termos de resultados, né, a gente teve aí a distribuição da porosidade total no solo sem cobertura muito maior, né, um pouco maior que no solo, ou no solo com cobertura um pouco maior que no solo sem cobertura. Gradativamente, né, foram 4 amostras só que a gente coletou de cada superfície, por conta dos custos e do processo inteiro de aquisição dessa informação, né. O importante, né, são os resultados voltados à quantidade de poros, né, aqui foram maiores. A gente teve uma evidência aqui que era uma raiz que tinha nesse solo sem cobertura, então a raiz também foi entendida como um poro, né? Então a gente tem aí resultados expressivos tanto de macroporosidade, microporosidade, e isso daqui que é a densidade de conectividade entre poros. A gente tem muito mais densidade nos solos que têm cobertura vegetal. Os resultados aí da distribuição de poro por amostra, né, a varredura de transversal de cada amostra e a distribuição dos poros, geralmente na parte superficial das amostras sem cobertura, né? Então elas possuem uma porosidade menor e com o aumento da profundidade a porosidade vai aumentando, que não se repete na amostra com cobertura porque ela já se inicia com a porosidade alta, ok? Então eu separei duas imagens aqui que mostram bem essa diferença de porosidade, conectividade entre poros do solo com cobertura vegetal e do solo sem cobertura vegetal. Esse daqui, a amostra 3 e 4, são solos com cobertura vegetal, onde o amarelo são poros, né, e o marrom é matriz, é solo, e aqui é um solo sem cobertura vegetal. Percebe que tem muito mais presença de solo adensado do que de poros, beleza? Esse aqui é o raizão que eu mostrei lá anteriormente, né? Então ficou aí como evidência de poro, é até uma batatinha, né? Então fica a sua evidência. Então, de uma forma geral, a gente entendeu, né, que a porosidade total ela é obtida através desse método, né? Ela é maior em região com gramínea do que sem cobertura vegetal. Mas o importante é a relação dela, né, com a porosidade, né? Então, com a erosão, que não necessariamente, né, a área sem cobertura, se ela tiver maior porosidade do que a área com cobertura, ela consegue absorver, melhor o líquido, né, o fluido do solo que dispersa em eventos de chuva, né, que ocorre em eventos de chuva. Então a gente precisa se atentar um pouco para isso. Sei que foram os totais pluviométricos da região, né, da área de estudo, durante o período que a gente avaliou, tiveram picos aí em abril principalmente. A distribuição para a validação que nós fizemos, tivemos aí um período de treinamento para avaliar a função que a gente ia colocar para previsão de erosão, né? Um período de validação, alguns resultados aí da associação do escoamento superficial com a erosão, então são assim, de uma forma bem direta, essa relação teve um R quadrado bastante alto, lembrando que são logaritmos,
E aqui a gente fez um modelo de previsão de erosão utilizando os dados, né, de escoamento superficial e chuva para solos expostos e para solo, né, sem cobertura, tanto para período 1 quanto para período 2. Então tivemos aí R's ao quadrados, né, sempre positivos, né, onde aí a perda de solo no âmbito de solos sem cobertura e compactados, né, foi muito maior do que nos solos com cobertura vegetal e preservados no período de um ano, beleza? Então, de uma forma geral, a gente entendeu, né, que esse processo é natural e precisa, os solos, né, que passaram por um processo de compactação muito efetiva, precisa, antes de receber qualquer tipo de tratamento, precisa, né, ser condicionado ao tempo natural de recuperação, né? Então, assim, a gente verificou, né, as parcelas sem cobertura mais expostas ao sol, mais expostas ao pisoteio, elas sofreram mais com esse tipo de erosão. Beleza, galera? Então, é isso. Agradeço a galera do LAGEF e aos espectadores. Um grande abraço e viva a ciência do solo. Valeu!